Muito bem, Beto Rodrigues na área. Mais um mês se passou. Abril de 2021 virou estatística. Hora de analisar todos os dados, ver o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, quais estratégias funcionaram, quais foram as lucrativas. E dessa forma, através dessa análise, a gente poder traçar objetivos, traçar planos de ações, saber como que a gente vai trabalhar da melhor forma possível em maio, em busca da nossa tão desejada consistência aqui no Trader Esportivo, beleza? Depois da vinheta, então, tudo sobre abril de 2021. Roda a vinheta. Muito bem, galera. Nesse mês eu vou fazer um pouquinho diferente aqui o vídeo, vou compartilhar aqui o meu Excel com vocês, onde eu alimento aqui na aba Resultados com os jogos e tenho uma porção de gráficos, uma porção de tabelas que vão sendo construídas automaticamente e me fornecem dados, né? Eu consigo visualizar facilmente tudo que está acontecendo no meu trade, as estratégias, enfim. Com isso facilita muito para as minhas análises e para as minhas tomadas de decisões. Então vamos lá. Resultado de abril. Eu fui compartilhando aqui no dia de trading. Se você chegou aqui direto pelo YouTube, você pode visualizar no blog do dia de trading, o link fica aqui na descrição. Eu sempre posto lá de 2 em 2 dias os meus resultados e como esse gráfico foi sendo construído ao longo do tempo. Comecei bem, tive esse dia 3 de abril aqui um green considerável. Note que os maiores greens, dia 3, dia 10, dia 17, dia 24, sempre aos sábados. Sábado sempre a gente tem agenda cheia e eu consegui tirar bastante valor disso, ao contrário de fevereiro, onde os sábados parece que me trouxeram azar e os heads. Dessa vez eu consegui extrair valor, aqui onde teve maior volume de jogos, e consegui bons resultados. Algo que me deixou bastante feliz aqui no mês de abril, você pode observar, 3 dias apenas eu fechei em head. Eu tive um começo de março, com uma sequência de heads, né? Se eu não me engano, no dia 10 de março eu já tinha fechado 5 em green, 5 em head. Foi aí que eu resolvi mudar um pouco a minha postura aqui no trade, a minha metodologia, tornando ela um pouco mais cautelosa, tentando evitar que eu fechasse dias em head e mesmo que para isso eu comprometesse talvez o percentual de greens que eu estava obtendo. Satisfeito com o resultado, tanto é que agora isso demonstrou, né, essa mudança demonstrou ter sido positiva, 3 heads, e eu sei exatamente o que aconteceu nesses dias. Aqui no dia 13, eu tinha acabado de começar a trabalhar numa variação da estratégia de ajuste, que essa variação é trabalhar no ajuste, porém no mercado das equipes e não no mercado do empate, como eu estava habituado. Comecei a fazer isso no dia 10 ou dia 11, por aqui, se eu não sei exatamente qual foi o dia. No dia 13 eu tomei o primeiro gol, foi o jogo da Copa do Brasil, Paysandu e CRB. Eu acabei tomando o gol do CRB e como não estava com a metodologia ainda bem formulada na minha cabeça, nos primeiros dias de trabalho, eu acabei me mantive na posição e depois eu tomei outro gol do CRB. Como eu tinha feito minha entrada em lei CRB, o gol de empate, eu ainda estava em green naquela situação. Se o jogo acabasse daquela forma, eu teria o green. E acabei tomando o segundo gol. E aí eu vi que o head seria muito alto. Fechei minha posição, se eu não me engano, com 70% mais ou menos da stake de prejuízo naquela situação, né, nesse jogo. E foi aí que eu tive que tomar uma decisão, muito parecido com a do vovô. Adicionei no meu método, então, que tomou um gol no ajuste nas equipes, fecha imediatamente, da mesma forma como a gente deve fazer no vovô, tomou um gol, fecha, no ajuste, trabalhando no mercado das equipes, a mesma coisa, tomou o gol, fecha. Decisão tomada aqui no dia 13, eu fui tomar um outro gol só no dia 23, um gol do Olympique de Marseille, não lembro qual era a situação, se a partida estava empatada ou não, mas enfim, tomei um gol, mas aí sim, fechei. Você pode ver que o head foi muito menor, né? Então a gente preserva a nossa banca, a gente tem uma gestão muito mais cautelosa e dessa forma o head não impacta muito no nosso crescimento. Aqui no dia 27 foi um gol que eu tomei no vovô, um jogo pela Libertadores, um jogo do Galo. O Galo estava vencendo, se eu não me engano, por 2-0. Poderia chegar ao terceiro gol com certa facilidade até. Estava posicionado no vovô e tomei esse gol. Enfim, fica de aprendizado, principalmente aqui o maior head. Esse foi um aprendizado muito importante, mesmo porque modelou o meu método,
começou a modelar meu método, ainda não é um método validado, mas enfim, está em vias de. E esses heads servem como aprendizado e fazem parte também do nosso crescimento. Tem uma colinha aqui de tudo que eu tenho que falar para vocês nesse resumo do mês. Então vamos lá. Importantíssimo. Fechei apenas 3 dias em head, isso me deixa muito satisfeito, mostra a minha consistência. Então eu trabalhei durante os 30 dias, você pode ver que nos 30 dias aqui tem alguma movimentação, então 30 dias úteis, 30 dias de trabalho, 90% deles em green. Fico bastante satisfeito então com essa consistência e também com o aprendizado que eu tive aqui nos heads. Dias úteis ditos, vamos ao número de jogos trabalhados, números de mercados também. Tenho aqui no meu monitor do lado essa colinha, já que não são números fáceis de se decorar. Vamos lá. Eu trabalhei 320 jogos, isso me dá uma média de 10,67 jogos por dia. É um número muito similar ao que eu tive em março, até incrivelmente similar. Em março eu tive 322 jogos, agora em abril 320. Então eu tenho mantido mais ou menos essa minha média de 10, um pouquinho mais de 10 jogos trabalhados por dia. Obviamente eu não faço só um jogo naquele momento, eu estou trabalhando aqui no monitor lateral, eu abro até 4 jogos ao mesmo tempo, não necessariamente porque eu abri um jogo eu tenho que clicar, sempre que surgem oportunidades eu tento aproveitar. Mercados, 533 mercados, dá uma média de 17,77 mercados trabalhados por dia, aí também um número um pouquinho acima, eu estava com 16 e alguma coisa em março, cresceu um pouquinho, mas não fugiu muito assim da média não. Então, são esses números, 10,67 jogos por dia, 17,77 jogos mercados trabalhados por dia. Nessa mesma planilha aqui que eu mostro para vocês, vou tirar um pouquinho aqui o zoom, essa é a planilha que eu posto lá no dia de trading, aqui no meu fechamento de mês. O que eu tenho nela aqui? O percentual que cada estratégia me dá por dia. São poucas estratégias que eu estou trabalhando atualmente, muitas eu já trabalhei num passado mais recente, outras num passado mais longínquo. Fui tirando um pouco do meu trade e venho trabalhando mais com aquelas que estão me trazendo o melhor resultado. O ajuste, desde o começo do ano, trabalhando bastante. O intervalo também tem me trazido um resultado legal. Entrei aqui no dia 11, portanto, no ajuste na equipe. Faço um pouco ainda da técnica do Baldes, buscando um pouquinho de gols ali no final. Enfim, são esses são as principais estratégias que eu trabalho. Tem duas aqui apostas Panther. O que foram essas apostas Panther? Foi aquela promoção que a Betfair deu de apostas Panther gratuitas, né? Free bets. Então, em 2 dias ali, eu acabei sendo vitorioso naquelas múltiplas que a gente acaba fazendo. Elas entram aqui porque também impactaram no meu saldo. Vamos lá. O que eu observo aqui nesse gráfico? Sequências. No mês passado eu consegui observar uma bad run na técnica de Baldes, então eu dei uma segurada, comecei a ser mais criterioso com a estratégia. Nesse mês de abril eu tive uma sequência boa aqui na estratégia do intervalo. Então tive uma boa sequência, depois ela foi interrompida, e quando eu vi essa diferença aqui, eu fui tentar imaginar o porquê, o porquê que isso estava acontecendo, o porquê que eu tive essa boa sequência, o porquê que depois ela parou. E eu observei que era quando eu estava tentando me antecipar um pouquinho ao mercado. Eu busco essa estratégia do intervalo quando acaba o primeiro tempo, já me posicionar para pegar o under. E foram jogos da Alemanha que, faltando 2, 3 segundos assim para acabar o tempo regulamentar, com tiro de meta, eu já tentava me posicionar, me antecipar talvez 2, 3 segundos ao mercado para fazer uma entrada, e isso deu resultado. Dá para ver isso mais claramente aqui nesse dashboard que eu criei. A gente clica aqui na estratégia em intervalo. Olha como fica claro. Foi quando eu percebi, fiz essas antecipações, consegui colocar no mercado. Claro que nem sempre o mercado vai como a gente planeja, nem sempre quando está faltando um pouquinho ali para acabar o primeiro tempo temos um tiro de meta, mas foi essa sequência que eu peguei aqui. A gente consegue ver claramente, por isso que eu gosto bastante de ver esses dashboards, tento observar para ver algumas tendências, enfim, para traçar minhas estratégias e ver tudo da melhor forma possível. Vamos falar então do ajuste, né? Claro, não posso deixar de falar do ajuste, minha principal estratégia. Eu fico muito satisfeito em ver que eu fechei em red no ajuste 2 dias apenas, dia 6 e dia 27. E ainda assim, 1% da stake aqui no dia 6, 1% no dia 27. Né?
aqui só não está em percentual, mas fazendo uma rápida, uma transformação de números decimais para percentuais, enfim, a gente sabe que 0,01 seria 1%, então a gente perdeu 1% da stake aqui, 1% aqui, e nos outros todos os outros dias em green, então eu fico bastante satisfeito com a consistência que essa estratégia está me trazendo, isso que é o mais importante. Eu consegui fazer um método, consegui ter uma estratégia que para mim tem sido extremamente consistente, e isso fica muito claro aqui nesse gráfico, onde mostra o meu ajuste por dia. Até se eu descer um pouquinho aqui no meu ajuste por mês, eu fui bastante lucrativo ela em todos os meses e estou sendo já nesse comecinho de maio também. Outra coisa que me chama muito a atenção, esse primeiro gráfico. Uma estratégia que foi lucrativa em todos os países. Eu não divido por liga aqui no gráfico, senão ficaria muito extenso. Então eu juntei Bundesliga 1, Bundesliga 2 aqui em Alemanha, mas eu tenho outra tabela também onde eu consigo destrinchar isso por liga. Mas enfim, analisando por países, todos os países eu fui lucrativo agora em abril no ajuste. Fico muito satisfeito pela consistência. Nesse gráfico da direita, jogos equilibrados, favoritos ou super favorito. Isso daqui teve uma inversão aqui de tendência. No começo eu tinha maior lucro em jogos equilibrados e já há 2 meses eu tenho maior lucro em jogos de favorito. Então isso me ajuda na hora de escolher um jogo, eu priorizar os jogos de favorito onde estou sendo mais lucrativo. O ajuste eu faço prioritariamente na Match Odds, pouco no mercado de gols, aqui buscando o over, então é natural que tenha esse gráfico aqui muito mais apontado para Match Odds. E aqui também achei bastante interessante como se destacou o intervalo de odds. Eu fui muito mais lucrativo em odds entre 4 e 6 e depois entre 6 e 8, 8 e 10 do que em todas as outras odds, do que nas odds menores. Então vou buscar sempre quando o empate está nessa faixa aqui, entre 4 e 6. Se eu vejo que o empate está entre 4 e 6, é um bom jogo para eu trabalhar, é uma faixa de odd que eu estou sendo bastante lucrativo. Então são esses insights aqui que os gráficos me mostram. Agora vamos em números. Resultado em abril, eu tive 241% da minha stake de lucro, então quase 2 stakes e meia. Investi, cheguei a rodar 180 stakes, tendo um ROI de 1,34%. É um ROI baixo, sim, mas extremamente importante, mesmo que ele seja positivo, e 1% é significante, é relevante, porque é uma estratégia que eu ganho pouco, mas eu posso colocar stake alta, então no final do mês ela me dá um resultado bastante considerado. Foram 248 entradas, e os números que mais me chamam a atenção nessa análise, um deles é esse daqui, a porcentagem da stake média por entrada. Eu tive em março, vou clicar aqui em março para mostrar para vocês, eu tive 66%. Já em abril, 73%. O número voltou para o mesmo número que eu tinha em fevereiro, 73%. Por que esse número para mim é importante? Porque na hora de eu crescer na hora que minha banca está crescendo naturalmente, na hora de eu subir um pouquinho a minha stake, se esse número aqui está muito baixo, eu vou ter dificuldade em colocar a minha nova stake no mercado. Esse número se aproximando cada vez mais do 100%, eu fico mais confortável em saber que há espaço para crescer. Então eu fico feliz de ter subido aqui de 66% para 73%. Mostra que eu vou conseguir ainda subir um pouquinho e a minha stake ainda vai caber no mercado da mesma forma como eu tenho trabalhado atualmente. Outro número que me deixa muito feliz é esse daqui de assertividade. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Minha assertividade em janeiro, 87,66. Em fevereiro subiu um pouquinho, 89,50. Em março subiu mais um pouquinho, 90,46. Em abril subiu novamente mais um pouquinho, chegou a 91,53% de assertividade. Então, de todas as vezes que eu entro no mercado fazendo o ajuste, nessa minha metodologia, em 91,53% das vezes eu saio em green. É um número muito alto, já era um número bastante alto em janeiro, 87, e eu fico muito satisfeito em saber que esse número, pouquinho a pouquinho, está crescendo, me mostra que eu estou me aperfeiçoando, estou evoluindo ainda um pouco mais a estratégia, conseguindo resultados cada vez mais interessantes, aumentando o número de greens. Beleza? Isso foi do ajuste, vou mostrar aqui para vocês também o equipe ajuste. Por quê? O equipe ajuste foi uma variação, como eu disse, que eu incluí no meu trade nesse mês, e eu incluí ela conversando com o pessoal
no Discord do EvaMais. Essa é a grande vantagem de trabalhar em grupo. Sempre a gente aprende, sempre a gente acaba visualizando outras oportunidades que a gente ainda não estava vendo sozinho. Ela foi positiva, foi pouco positiva, é verdade, devido principalmente ao gol do CRB que eu tomei, que eu já comentei no começo do vídeo. Se não fosse esse, ela ainda teria uma consistência muito boa, mas mesmo assim eu consegui recuperar, digamos, o valor, consegui fechar no positivo, e é uma estratégia que eu incluo, na verdade é uma variação da estratégia do ajuste, né? Mas é algo que me mostra ser bastante promissor. Espero ter números bastante interessantes em maio, onde eu vou trabalhar ela no mês todo, para mostrar aqui para vocês. Mas já saio com 7% em abril, e notas que em maio, trabalhando poucos dias, estamos aqui no começo de maio, eu já estou com 26% de stake de green só no ajuste à equipe. Então foi bastante interessante eu ter conversado com o pessoal e ter mais uma estratégia lucrativa aqui no meu portfólio. Pretendo ser cada vez mais lucrativo, obviamente. Mostrei então as 3 estratégias que eu mais utilizei: intervalo, ajuste e o equipe ajuste. E o que eu tenho para mostrar para vocês também. Eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês das minhas decisões. Vou deixar aqui no ajuste que está muito mais bonito, está muito green aqui para vocês, enquanto eu falo das minhas decisões para maio, né? Da minha análise feita em abril, decisões que eu tomei para maio. Bom, quanto à minha metodologia, forma de trabalhar, eu estou, sinceramente, modéstia à parte, muito satisfeito, principalmente por causa da consistência, como eu já toquei algumas vezes nessa tecla. O que todo trader mais busca é ser consistente, é buscar ganhos consistentes para que você, a longo prazo, você ter certeza que você vai ser lucrativo. Estou muito satisfeito com isso. Dia a dia em green, no mês também, naquele gráfico que eu mostrei para vocês no começo. O meu gráfico sempre na crescente. Claro que temos alguns dias de red, teremos em maio, teremos todos os meses. Por mais experiente que eu fique, eu ainda terei dias de red. Pode ter mês que eu vou fechar no negativo, com certeza terei, sem problema algum. Mas no longo prazo, a tendência de cada vez mais greens e cada vez mais lucrativo, pois me tornarei cada vez ainda mais consistente. Por isso eu não pretendo alterar aqui a minha forma de trabalhar. Vou manter a minha decisão tomada em março, vou ser cauteloso, vou buscar greens percentualmente menores do que eu buscava anteriormente, porém fugindo dos reds. Em time que está ganhando não se mexe, então eu vou manter isso, além de adicionar no meu portfólio o ajuste também nas equipes. Vamos ver como que isso vai sair, vamos ver se vai melhorar ainda mais o meu resultado. Outra decisão importante, devido a 2 coisas: a minha consistência, novamente a palavra consistência que é a palavra-chave aqui no nosso negócio, e devido também ao aumento aqui do porcentagem de stake média por entrada, eu tomei a decisão de subir a stake. Já tem um tempo que eu estava trabalhando com a mesma stake, não é muito tempo, mas para quem ainda está no nível intermediário aqui no trade, desde o começo do ano eu estava trabalhando então 4 meses sem alterar a stake, e acho que agora eu posso subir um pouquinho. Não vou cometer nenhuma loucura de dobrar a stake, entrar naquela síndrome de super-homem, não. Eu vou subir 10%, então do valor que eu tinha, vou subir um pouquinho. E a minha ideia, a partir de agora, é que eu consiga subir 10% por mês, se possível for. Se não for, eu mantenho também sem problema algum. Mas é uma decisão importante, subir um pouquinho aqui a minha stake. E vamos ver se no mês que vem esse índice aqui da stake no média por entrada estiver alto, se a minha assertividade também ainda estiver boa, eu estiver consistente, eu posso subir mais um pouquinho, aí, mais 10%. E pouco a pouco eu vou fazendo a minha banca crescer, como todo trader deseja. Beleza? Bom, para quem tem curiosidade, então, eu tenho alguns dashboards aqui. Esse é um deles, totalmente automatizado, como vocês podem ver. Se eu vejo aqui, clico no vovô, vem para tudo que eu fiz no vovô. Clico no intervalo, enfim, mostra tudo que eu fiz no intervalo, mês após mês. Outra coisa que eu tenho bastante legal aqui, mas é mais por curiosidade mesmo, os meus resultados por time. Eu acho legal porque daí eu acabo priorizando aqueles times que eu tenho identificado melhor as tendências, enfim, tenho trabalhado melhor nos jogos. E o primeiro time aqui do mês, o time que mais me deu lucro desse mês foi a Roma, seguido da Juventus. Já tem alguns meses que eu gosto de trabalhar no mercado italiano. O time mais lucrativo, eu acredito que ainda seja, nós estamos falando aqui só de abril, vou colocar aqui no ano todo. Os times mais lucrativos, é verdade que tem a Figueirense, Juventude, Curitiba, Fortaleza, mas aqui foram greens pontuais, foram aqueles gols em rajadas, que é o que eu acabei tomando, então classifico por sorte. Eu acredito que todos esses times, o mais consistente é a Internazionale,
porque foram greens construídos pouco a pouco. Foram vários greens e não foi um green pontual que me deu jackpot, né? Então, sempre no campeonato italiano tenho me dado muito bem. Mostra aqui em abril, Roma e Juve, as equipes que mais me deram greens. Como aqui a gente, posso até notar aqui perdão, aqui no ajuste, que é a principal estratégia, a gente vê que aqui a Alemanha foi onde eu mais ganhei dinheiro. Então vamos ver nos times da Alemanha. Eu alterando aqui, mostra os times que eu mais ganhei dinheiro por país. Na Alemanha foi o Wolfsburg, seguido do Bayern de Munique e o Borussia Gladbach. Então são esses times aqui que eu acabo guardando certo carinho. Por curiosidade, vamos ver também aqui no Brasil, só para ver como que eu me saí em abril no nosso Brasilzão. O time que mais me deu dinheiro foi o Flamengo, seguido do Grêmio e o Botafogo. Nota-se que às vezes não é tão interessante a gente ser clubista. O Corinthians esse mês me trouxe prejuízo. É verdade que não foi um prejuízo tão grande como o CRB passando claro pelo gol tomado e como o Galo, que também me fez tomar um gol. Apenas Corinthians e Cruzeiro no trade me trouxeram prejuízo. Mas eu acredito que esse resultado desse mês de abril é porque eu não trabalhei em muitos jogos do Corinthians. Tava os jogos tarde também, o Campeonato Paulista voltando muito tarde, eu já um pouco cansado, fui assistir o jogo numa bola no sofá sem trabalhar, fiz poucos jogos, o que fiz deu reg, então foi apenas um jogo, se eu não me engano. Tanto é que ao longo do ano todo estou ainda positivo trabalhando com o meu time. Mas enfim, aqui quanto os times foi mais por curiosidade mesmo. O que mais importa é o resultado, aqui a tabela e o gráfico construído através desses dados. Isso que é o mais importante para mim, essa curva bastante ascendente, a consistência que todos nós almejamos. Espero que tenham gostado dessa demonstração de resultado, digamos assim, e espero ainda mais ter bons resultados novamente para apresentar para vocês em maio. Lembrando que no começo desse mês eu mencionei que o meu objetivo seria chegar aqui a 300%, ou 3 stakes, terminar o mês entre 3 e 4 stakes. Consegui, terminei com 3,31 stakes, então 331% de lucro. Para o mês que vem, eu não pretendo subir essa meta, não quero subir. Claro que eu quero, claro que eu desejo ter 4, 5, 6 stakes, é óbvio, mas o meu objetivo se mantém entre 3 e 4 stakes, porém o meu lucro será 10% maior, porque eu subi um pouquinho aí, 10% a minha stake. Beleza, galera? Quem tem acompanhado aí o meu dia de trading, tudo que eu tenho feito no blog, tenho postado, por favor, deixe seu like aí, ajude o YouTube a entender a relevância desse vídeo, entregar para toda a comunidade. Quem não tiver inscrito aqui no canal do Dia de Trading, ou faça, ative o sininho também para receber as notificações sempre que tiver conteúdo. Tem bastante conteúdo legal sendo postado, tem bastante traders novos chegando também aqui no Dia de Trading, bastante conteúdo sobre o Under. Você que está interessado também em trabalhar o Under, não deixe de assistir, de acompanhar o pessoal, os traders nossos aqui do Dia de Trading que trabalham nesse mercado, tá joia? Te vejo então no final do mês que vem, de preferência trazendo boas notícias, trazendo bons resultados aqui do Dia de Trading. Abraço!